Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Triunfo TV Cultural, voltando a fazer mais vídeos sobre o cangaço. E a gente sempre conta alguma coisa do cangaço porque Lampião passou por aqui em 1929 e nessa passagem aqui na região ele passou em três cidades: Cansanção, Queimadas e Quijingue. Depois subiu aí Tucano, para Pombal. E na passagem em Cansanção a gente vai contar um pouquinho dessa história da passagem de Lampião lá em Cansanção. Como foi esse episódio, não é? Porque o Cansanção fica vizinho aqui ao nosso município de Quijingue. O nosso município faz fronteira com o município de Cansanção e Cansanção faz fronteira também com o município de Queimadas. Agora, será que Lampião tinha intenção, já sabia que o que era que ia fazer em Queimadas? Sabia também o que era que ia fazer em Cansanção? Tem um texto aqui que a gente vai fazer a leitura e fazer alguns comentários também, não é? Para quem não sabe, Lampião passou por aqui em Quijingue, quando Quijingue era Triunfo ainda, não é? E os cangaceiros dormiram lá na comunidade de Poço Dantas. Aí ninguém sabe qual foi o dia certo, se foi dia 23 de dezembro de 1929, se foi dia 24. Só que foi quando ele vinha lá de Queimadas que teve essa passagem na comunidade de Poço Dantas, depois passou aqui no outro dia, não é? Porque eles dormiram lá em Poço Dantas. Estão falando aqui sobre, vamos ver aqui mais sobre a passagem lá em Cansanção, que tem toda uma história, não é? E a gente, é bom contar, né? Porque muitas pessoas às vezes, conta a história de Lampião, faz parte da nossa história, não é? Então, na época que ele passou lá em Cansanção, era antivéspera de Natal, isso aconteceu em 1929. A data estigmatizou a vida de grande número de viventes lá de Cansanção e também de Queimadas. Não consta existir uma só alma viva para repassar a triste história lá em Cansanção. Todos, né, aquelas pessoas que viveram muito bem, já não existe mais, não é? O último, seu João Gomes da Silva e João Hipólito, neto célebre de Luiz da Silva Gomes Buraqueira, que morreu em 2008, né? Quando a gente fala da história de Cansanção, sempre toca no nome aqui do Luiz Silva Gomes Buraqueira, né, que foi um dos fundadores lá de Cansanção. E contou João Hipólito ao narrador desse texto aqui que eu estou nesse momento lendo, que naquele nefasto dia deixara sua residência em Cansanção bem cedo. Levava aí na cabeça uma pilha de pindobas destinadas a cobrir a barraca de uma tia que vivia da venda de café, quando avistou aí um ajuntamento de animais na porta do açougue. Ao se aproximar, aí descobriu que era os cabras de Lampião, que era Lampião que acabou de invadir a vila lá de Cansanção. Os cangaceiros convidaram o João Hipólito a tomar uma pinga, né? E recusar, né, um convite desse seria uma afronta, certamente respondida com, no mínimo, um bocado de chicotadas. Ou uma dúzia de bolos, né, de palmatória. Naquela época existia palmatória, né? Aceitou entornar algumas doses, apesar de estar em jejum e não ser dos melhores amigos da cachaça, né? Ele não gostava tanto de beber, mas foi obrigado a beber, né? Porque os cabras estavam ali, né, forçando praticamente ele tomar aquela cachaça. Em seguida, João Hipólito foi convocado a acompanhar a quadrilha na viagem de caminhão com destino a Queimadas. Antes precisava urgente ir ao mato sujar. Fazer o quê, gente? Todo mundo já sabe, ir ao mato sujar. Então, numa carreira doida, chutando espinho, tropeçando em tocos, e aí caiu na maravilha, caiu fora. Então, os cangaceiros tomaram Cansanção de assalto por volta aí das 7 horas da manhã, no dia 22 de dezembro de 1929. Permaneceram intermináveis horas na vila, invadiram aí as poucas residências, estabelecimentos comerciais, dos quais retiravam perfumes,
bugigangas e peças de tecidos das prateleiras e distribuíam aí com quem se achava nas imediações. Pode pegar, pode levar, né? Arrecadaram todo o dinheiro que puderam, agrediram e fizeram moradores aí passar por grandes constrangimentos e humilhação. Antônio Primo, o único barbeiro lá da praça, lá em Cansanção, lá na pequena vila, foi compelido a fazer a barba de Lampião e também de outros cangaceiros. Que constrangimento esse rapaz passou, não é? E ele aí não podia negar, porque se negasse já sabia o que ia acontecer, não é? Então o estoque de perfume também lá da pequena vila evaporou. Os bandidos abriam os frascos e derramavam o líquido nas roupas sujas e fedorentas, assim como também davam banho nos cavalos com o próprio perfume. Aquela cachaça, o conhaque, cachaça, cerveja, os vinhos estocados foram engolidos rapidamente pelos cangaceiros. Uma das testemunhas das depredações foi Lúcio José da Silva, o Lúcio da Fazenda Parelha, né, que presenciou também toda a depredação lá na vila. Entre os cidadãos forçados a fornecer dinheiro aos delinquentes, relacionam Domingos Manuel de Jesus, José Ambrósio Modesto, tanto que lá em Cansanção tem uma praça chamada José Ambrósio Modesto, né? Miguel Salvador, Pedro Salvador, conhecido como Dodô, e seu irmão Antônio Soares, Terto Fagundes, Martinzinho, que é ex-jagunço do Conselheiro, Romão Belau, Chico Borges do Jatobá, Pedro Monteiro e o próprio Lúcio José da Silva, que também estavam presentes. Então não houve, contudo, incêndio, defloramento, violência e, consequentemente, derramamento de sangue, como ali da hora havia de acontecer lá na cidade vizinha, que era a cidade de Queimadas, que aconteceu aí o grande derramamento de sangue, que foi a morte dos soldados lá no quartel lá de Queimadas. Então, gente, foi a passagem de Lampião lá na comunidade de Cansanção da época, né, que em 1929, que causou grande constrangimento à população, né? E dali, Lampião foi para Queimadas no mesmo dia. À tardezinha chegou lá em Queimadas, onde estavam lá fazendo os preparativos para o Natal, né? Foi no dia 22 de dezembro de 1929. Lampião aí tomou de assalto também lá a comunidade de Queimadas, levando aí cerca de 22 contos de réis, que é muito dinheiro, não é? E dentre o que ele levou também um colar de Dona Santinha, e só que Lampião não amanheceu do dia 22 para o dia 23. Aí Lampião desapareceu e veio em direção aqui ao município de Quijingue. Aí a gente não sabe dizer se ele dormiu lá no Poço Dantas, se foi dia 23 ou foi dia 24. Só sei que ele se evadiu de Queimadas e veio nessa direção. Então contamos aí a história da passagem de Lampião lá em Cansanção, a nossa vizinha cidade. Valeu? Foi mais um vídeo para o canal Triunfo TV Cultural. Agradeço a todos vocês por ter assistido até o final, ter conhecido um pouquinho da história desse episódio de 1929, que causou aí muito constrangimento às pessoas quando os cangaceiros, sob comando de Lampião, passou aqui na região. Valeu? Compartilhe também o nosso vídeo. Quero aproveitar e mandar um abraço para Derbal Nogueira, grande historiador lá em Fortaleza, que também curte os nossos vídeos aqui no canal Triunfo TV Cultural. Agradecer também os nossos parceiros, o Peixinho, lá de Lauro de Freitas, também o Alto Posto Quijingue, do nosso amigo Santo, que também contribui. Agradecer também o Daniel Madeira, que mora lá em São Paulo, também um parceiro do nosso canal. Valeu, tchau, tchau e até o próximo vídeo.